Olá, meu querido líder, minha querida líder, estamos aqui para mais um estudo de nossas células. E esse é um estudo especial, que esse é o último estudo de nossas células do ano de 2024. E o tema não podia ser melhor, sobre o advento, sobre a encarnação do Verbo, sobre o nascimento do nosso Salvador. Este estudo está intitulado no sermão pregado pelo pastor Pedro no último culto do domingo às 19 horas, cujo tema foi Emanuel, Deus conosco. É importante vocês fazerem a leitura, sempre muito importante. Como estudantes da Bíblia, precisamos fazer a leitura do texto e ali compartilharmos com os irmãos. São 18 versículos, né? Capítulo 1, versos 1 até o 18, onde o apóstolo João vai estar tratando da encarnação do Verbo. Após a leitura, uma pergunta aí para vocês fomentarem o grupo seria o seguinte: o que a encarnação de Jesus Cristo traz como mensagem para o mundo atual? É bem verdade que aí fora o Natal virou um comércio. Não se tem como fato que Jesus tenha nascido nessa data. Isso é irrelevante. O importante é que celebremos essa data como cristãos que somos. Então, a encarnação do Verbo nada tem a ver com essa questão de presentes, embora você mereça aí presentear, ser presenteado, isso faz parte, mas o verdadeiro sentido do Natal não é esse. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é que é a realidade. Ele é o nosso Verbo encarnado. O Natal é a mensagem de Deus para a humanidade, dizendo: vocês não podem salvarem-se a si mesmos. Então, confabulem juntos sobre esse primeiro questionamento, para que isso possa introduzir, para que vocês possam entrar aí nas perguntas para refletirem juntos. E a primeira pergunta, está intitulada aí entre os versos 1 e 9, que quer dizer a palavra. O Emanuel, ele é a palavra, é o Verbo encarnado, ele é o Logos de Deus. Então diz assim: no princípio, aquele que é a palavra, ele já existia. O Logos refere-se ao fundamento pelo qual tudo veio a existir. A ideia da palavra de Deus presente no Antigo Testamento está conectada à criação, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Jesus é a palavra criadora de Deus. Ele é o fundamento de tudo que se existe. Então diz assim, leia o texto bíblico, do verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, é um engano acreditar que Jesus passou a existir depois que ele se encarnou, depois que ele nasceu da Virgem Maria. Não é verdade. Jesus sempre existiu, ele estava na criação. Quando Deus diz lá, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus já estava presente, ele é o fundamento de tudo que se existe, ele é a pedra fundamental de todo o edifício. Sem ele, como diz esta afirmação, nada do que se existe haveria. Ele é a própria existência, ele é o ser eterno de Deus, o fundamento, o Verbo encarnado. Sem ele, nada, absolutamente nada existiria, o caos estaria instalado no universo. Aquele cenário onde a terra estava sem forma e vazia, foi ele que deu forma, foi ele que encheu, foi ele que povoou as águas, tudo que nele existe. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Jesus estava lá, criando, sendo o feitor de todas as coisas. Então, falem sobre isso, comentem sobre isso, porque sem Jesus a criação não existiria, nada estaria em consonância com tudo que se é feito, regido, orquestrado por esse Deus poderoso que governa com suas mãos todo o universo. O segundo ponto é a chegada. O Logos, trouxe em Jesus Cristo a justificação para o problema da queda, quando toda a humanidade foi completamente maculada pelo pecado de Adão. A resposta de Deus foi enviar Jesus Cristo, a palavra encarnada. Contudo, o mundo não o recebeu, nem o reconheceu, pois eles estavam mortos em vossos delitos e pecados. Comente a frase: não significa que sem Deus somos como um paciente terminal. Sem Deus, na verdade, já somos defuntos e mortos há muito tempo. É muito interessante aqui esse termo de que as pessoas já estavam mortas em seus delitos e pecados. Se você ler o texto de Efésios,
capítulo 2, 1 a 10, seria de grande valia para que vocês comentassem isso na célula. Veja só, vou só ler uma parte aqui para vocês. E ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Veja aqui o verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É essa ressurreição, mortos nos delitos, nos pecados, defuntos, inoperantes. Morto não tem vontade, morto não quer nada, mas Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. Então, a chegada do Logos, da palavra encarnada, trouxe vida à criação. O pastor Pedro chegou a usar o exemplo do vale de ossos secos, lá em Ezequiel. Então é importante vocês debaterem, falarem sobre isso. Eu tenho certeza que isso vai trazer muita riqueza aí à sua célula. E o último ponto é o Emanuel, é o Deus conosco. Jesus é a imagem do Deus que ninguém nunca viu. Ele veio de forma humilde, como uma criança indefesa. Ele foi amamentado e cuidado em meio à extrema fragilidade e vulnerabilidade. Ele quis identificar-se conosco, expondo também nossas mazelas e limitações. De que forma, em nossas fraquezas, podemos revelar o Deus encarnado durante a nossa caminhada da fé? Irmãos, muito embora Jesus tenha se feito homem, como diz lá em Filipenses 2, que Ele se despiu de sua glória e habitou entre nós, glória como do unigênito do Pai, né? Ele se fez humano, Ele habitou aqui. Em Jesus não havia pecado como em nós existe. Então a nossa mazela, o fato de termos caído em Adão, somos pecadores, todos somos, isso não nos deixa distante da redenção. O pastor Pedro citou isso no sermão. Se com a sua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então nós precisamos confessar diariamente esse Deus conosco, esse Cristo que caminha ao nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmãos, embora eu e você caminhemos nos vales profundos da nossa existência, Deus Ele habita nos altos céus, mas Ele caminha ao nosso lado. Ele está conosco, como orou Davi no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Ele é contigo, meu irmão. Ele é com você. Que você tenha um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações, você, sua célula, seus liderados, sua família, sua casa. Que o Deus Todo-Poderoso, Emanuel, seja contigo, com a sua família, hoje e para todo sempre. Um forte abraço a você, que vocês tenham uma excelente célula. Deus abençoe e até mais.